Olá, leitores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim falar sobre tudo aquilo que eu li no mês de junho. Gente, junho foi um mês que eu acabei lendo bastante, mas principalmente graphic novels. Inclusive, vou deixar aí na descrição para você conferir um vlog da Maratona Junho Romântico, que é um evento ali, uma maratona literária que a Rô do Biblioteca da Rô organiza. E eu acabei ali encaixando várias graphic novels, vários quadrinhos que eu li durante o vlog e lá eu entrei em mais detalhes. Mas vou manter o que eu fiz no vídeo passado, em que eu vou falar sobre as leituras do mês, não de forma cronológica, mas em ordem do que eu menos gostei para o que eu mais gostei. Então, vamos lá! Gente, vai me doer, mas o livro que eu menos gostei de ter lido aí em junho foi Feita de Fumaça e Osso, da Laini Taylor. Gente, quando eu entrei neste livro, eu já não esperava que fosse ser algo como A Duologia Um Estranho Sonhador, que é uma das minhas favoritas da vida, sabe? Eu gosto demais de construção de mundo da Laini Taylor, dos personagens que ela vai criar e da narrativa mágica dela. Eu já sabia que esse primeiro livro aí de uma trilogia foi escrita muito tempo antes, e eu já imaginava que talvez a escrita não fosse ser tão madura, sabe? É normal isso. Mas eu não estava esperando detestar esse livro. Assim, detestar é uma palavra muito forte. Mas ai, gente, foi um livro que, no final, quando eu terminei, eu tava comemorando. Porque o começo é muito interessante. A gente vai ter aqui uma protagonista, né, que é uma jovem, uma grande artista, sabe? A gente vê que ela tem uma vida normal ali, uma melhor amiga, um rapaz com quem ela tá ficando, mas eles brigam e tudo mais. Só que, de repente, a gente vai entrar na questão mágica aqui, né, da fantasia, porque, de repente, a gente vai descobrir que ela trabalha para uma quimera, que, na verdade, criou ela, né, desde pequena, e ela rouba dente de pessoas. E a gente não entende por que, nem ela, mas um belo dia, de repente, vai surgir ali um anjo que vai tentar matá-la. E aí a gente já sabe que a gente tá falando de um mundo em que existem anjos, em que existem quimeras, que tem uma mitologia muito rica, que foi algo que eu gostei aqui. Só que, gente, depois disso a história desanda. Nossa, um romance que eu não comprei de maneira nenhuma. Uma explicação que não dá pra engolir. A história que poderia ir pra tantos lugares diferentes ficou no mais do mesmo. E, por exemplo, a protagonista que eu tava adorando, sabe? Que eu tava achando ela bem sagaz, bem sassy. De repente, ela vira uma idiota. Eu tava comprando a ideia e, de repente, nada mais fez sentido, nada mais foi bacana, foi tudo mais do mesmo, com uma escrita que se repete, cenas que se repetem. Infelizmente, acabei dando pra esse livro 2,5 estrelas, que ainda fui generosa, tá? Fui generosa, não pretendo continuar com a trilogia. Infelizmente, esperarei para ler coisas futuras da Laini Taylor, porque realmente esta daqui não deu. Falando então de quadrinhos, para a maratona Junho Romântico, eu li Tales of the City. Na verdade, essa é uma história adaptada ali de várias obras do Maupain, que vai falar muito sobre São Francisco nos anos 70, sabe? Como ali a gente tem muito da questão das pessoas podendo finalmente se expressar, sabe? Um lugar em que elas podem ser quem elas são. E a gente vai ter aqui personagens, né, que são bem diferentes entre eles, cada um com uma personalidade, vivendo ali meio que sob o mesmo teto e virando uma família, sabe? Essas pessoas se tornando amigas, criando laços e tudo ali, né, tendo São Francisco como um pano de fundo. Cada um com as suas questões, cada um com suas complicações, e a gente vai ver ali, né, o desenvolvimento dessas pessoas aqui, deste lugar, e de tudo que vai acontecer com eles. O começo, gente, eu estava adorando. Mais um caso em que, a premissa é bacana. E assim, tem personagens aqui que eu gostei muito, que eu achei interessante como eles são mostrados, como eles são personagens que não são estáticos, sabe? A gente vê que eles são multifacetados, só que de repente, a terceira parte da história, ali, o último ato, é bizarro. É bizarro. Tem duas coisas que acontecem que são simplesmente para chocar o leitor. E uma delas é algo assim tão absurdo, e não é explicado, sabe? O autor não se aprofunda. Aliás, vou falar aqui
que no caso é principalmente a adaptação, não se aprofunda, sabe, no que aconteceu, é só algo absurdo, absurdo. Tirou aí muitas estrelas pra mim. Eu dei pra ele 3 estrelas por conta do que eu estava gostando até aquele momento. As ilustrações achei belíssimas, um estilo bem diferente, mas que eu achei que condiz muito aqui, né, com esse cenário que a gente tá vendo, mas a história, a conclusão ali do que a gente tem, ridículo, ridículo, ridículo. Dei 3 estrelas porque estava gostando bastante até aquele ponto. Então, assim, poderia ter sido uma leitura sensacional, mas ficou aí no 3 estrelas. Aí veio Crushing, da Sophie Burrows. Essa é uma graphic novel que, na verdade, só tem ilustrações, a gente não tem ali, né, diálogos, a gente não tem grandes interações. E aqui a gente vai ter, basicamente, né, a história de 2 pessoas que quase se encontram em diversos momentos da vida. E a gente vai vendo esses desencontros até, de fato, né, chegar ali em um encontro. E a gente vai vendo, né, a questão da invisible string, né, do Akai Ito, daquela linha vermelha que nos conecta com alguém ao longo da vida. E eu acho esse folclore bem interessante e achei inteligente como foi mostrado aqui, mas eu achei que faltou profundidade. Eu queria conhecer mais os personagens, sabe, saber mais da vida de cada um deles, de como eles são, do que eles fazem, sabe, do que eles estão buscando na vida. Eu achei que faltou um pouco isso, mas também gostei bastante das ilustrações, dei pra ele também aí 3 estrelas. Aí já vou falar de uma vez do volume 1 e 2 de Fence, escrito aí pela C.S. Paquette, com ilustrações da Joanna the Mad. E aí a gente vai ter a história aqui de um rapaz que faz esgrima. Ele acaba conseguindo, inclusive, uma bolsa de estudos numa escola bem conceituada, né, de elite, em que ele vai acabar tendo que dividir o seu quarto com um outro garoto com quem ele teve um duelo e perdeu. Então, já existe aquela inimizade ali entre eles, só que, logicamente, a gente vai ter um enemies to lovers. Eu achei que a arte é muito certa desde o começo, sabe? Geralmente, quando a gente vai ler o primeiro volume e depois lê um segundo volume, a gente vê que tem diferenças na arte ali, na fluidez entre os quadros, mas isso não acontece aqui e eu tô achando interessante. Eu acho que ainda é o início, ainda é uma introdução, a gente tá conhecendo, né, esses garotos, a gente tá conhecendo outras pessoas ali, personagens que vão aparecendo na trama, e eu achei também bacana a gente ter aqui toda a questão da esgrima, sabe, como o esporte, principalmente porque não é uma coisa que a gente vê muito aí na literatura, mas eu acho que ainda falta muita coisa pra se aprofundar nessa história. Então, por conta disso, eu dei pra eles 3 estrelas e meia, mas quero continuar sim a ler Fence. Outro 3 estrelas e meia foi O Talismã, do Stephen King e do Peter Straub. Gente, eu estou em uma missão de ler livros que precisam ser lidos para ler aí a saga da Torre Negra. E, por conta disso, li O Talismã porque sei que tenho que ler A Casa Negra. E, gente, aqui a gente vai conhecer o Jack, que é um garotinho que a mãe dele tá muito doente. Ela tá com um câncer que tá avançando muito rápido. E ele acaba descobrindo que ele tem que ir para uma outra dimensão, um universo paralelo, aqui chamado como Territórios, e de repente, neste lugar, ele vai conseguir um talismã que vai fazer com que ele salve a rainha dos territórios, que é a contrapartida ali da sua mãe, né? A gente vai ter aqui muito da questão do duplo, a gente vai ver muito aqui de uma fantasia, junto com algumas notas de horror, principalmente aquelas que abordam muito mais os seres humanos, né? Como eles são terríveis. E a gente também vai ter aqui momentos emocionantes, a gente vai ver aqui amizades sendo formadas, a gente vai ter alguns vilões na história, sabe? Principalmente um que, pra mim, é extremamente repulsivo. E, gente, eu acabei dando pra esse livro 3 estrelas e meia porque eu achei que também foi um livro que se arrastou. Eu não sei se, na verdade, é a escrita do Peter Straub, sabe, que é mais densa ainda do que a do Stephen King. Não sei se foi esse o motivo, mas muitas vezes eu sentia que, tá, aconteceu tal coisa. Não precisa detalhar aquilo e aquilo e aquilo, porque aquilo não é importante. Não sei se faz sentido, mas eu achei que se demorava em momentos que não eram importantes, enquanto, por exemplo, o final, que é um momento crucial do texto, é super rápido, 1000 coisas acontecendo, que não dá nem pra você digerir. Então, por
conta disso, de ter gostado da narrativa, achado que é uma história densa, mas que apresenta personagens interessantes, que eu fiquei interessada em seguir para o próximo livro, né, para a sequência, mas ao mesmo tempo senti que eu queria ter mais fantasia aqui, ver mais dos territórios, sabe? Por conta disso, eu acabei dando para ele 3,5 estrelas, mas adorei o Jack como protagonista, achei que é um protagonista sólido, quero ver ele nos próximos livros, porque o King já confirmou que nós teremos aí um terceiro livro, né, depois de A Casa Negra, então eu tô empolgada para continuar essa história, apesar de não ter amado o Talismã. Gente, olha, já vou pedir perdão pela minha garganta, que ainda não está 100% recuperada. Ainda tô tendo uma falta de ar por conta da bronquite. E também tá um calor, né? Porque agora está, né, no auge do verão. Então, perdão. Mas não largue a minha mão e vamos continuar. Depois, indo aí para 4 estrelas, Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus. Aqui a gente tem, né, como diz o subtítulo, o Diário de uma Favelada, em que a gente vai ter ali, né, de fato, diários, entradas ali da própria Carolina Maria de Jesus, contando sobre o seu dia a dia, falando ali das histórias dos seus vizinhos, falando da sua própria história. A gente vai sabendo mais sobre a sua família, sobre a questão da fome, as questões do Brasil na época, principalmente na parte política. Acompanharemos ela também aí catando lata, sabe, fazendo o possível para sobreviver, para dar o melhor que ela pode para os seus filhos dentro das suas condições. E ele é um retrato de fato do Brasil naquela época, principalmente na parte ali do Brasil das periferias, em que a gente vai ter como aqui protagonista contando a sua história uma mulher preta, pobre, periférica. E, gente, ele é um livro impactante. Tem momentos que revoltam a gente, tem momentos que dão angústia, que faz com que a gente se coloque no lugar e sinta as coisas que ela sente. Sem contar que ela tem uma escrita muito bonita, uma escrita muito poética para falar de coisas do cotidiano, sabe? Ela fala com muita intensidade a respeito do que ela sente. Não apenas em sentimentos mesmo, mas em sensações, sabe? Tem momentos aqui que quebram o coração da gente, sabe? Momentos, por exemplo, quando ela fala ali da filha, que é aniversário dela, e que ela queria poder ter um pão. Só queria que naquele dia a filha dela pudesse comer. Então, ele é um livro que te acerta em cheio, sabe? Que você vê muito do retrato do Brasil, dessa parte que muitas vezes a gente não vê e que a gente precisa ver. A gente precisa, é uma história necessária de ser contada exatamente porque ela é muito real. Então, eu recomendo para todo mundo precisa ler Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus. Indo agora para 4,5 estrelas e falando de algo um pouco mais leve, a gente precisa conversar sobre A Garota do Mar, de Molly Knox Ostertag. Aqui a gente vai ter um quadrinho muito fofo, muito maravilhoso, porque aqui a gente vai ter como protagonista a Morgan, que é uma pré-adolescente que tem muitas questões, sabe, tentando se enturmar ali, né, com as suas amigas, garotas mais populares. O pai acabou se separando da mãe e acabou indo embora, então ela vive ali com a mãe e com o irmão em uma ilha. E um belo dia, ela quase se afoga. Só que ela acaba sendo salva por uma garota. Só que não é uma garota comum. É uma Selkie. Uma Selkie, na mitologia celta, é uma foca que se metamorfoseia em humano. Uma coisa meio boto cor-de-rosa? Enfim. Mas as duas acabam se apaixonando. E aí a gente vai ver a Morgan meio que dividida entre tudo que ela tá tentando manter ali nas aparências versus quem ela realmente é e o que ela realmente sente. Gente, eu amei a arte. Eu amei a arte. Que arte bonita, que arte fofa. Mas mais do que isso, eu adorei essa história. Eu achei que o desenvolvimento ali, não só do relacionamento das duas, mas o relacionamento da Morgan com as suas amigas, o relacionamento dela com a sua família, tudo isso vai sendo mostrado de uma maneira muito bacana que eu gostei bastante. E, gente, o final é belíssimo. É assim de cortar o coração, mas é lindo, sabe? Ele traz uma esperança, você termina o quadrinho com o coração quentinho. Sério, eu me apaixonei, eu amei essa história. Recomendo, inclusive, que vocês leiam esse quadrinho, porque vale muito a pena. Seguindo, gente, com 4,5 estrelas, eu preciso falar do primeiro volume de Sunstone. Gente, eu já tinha lido algo escrito e ilustrado pelo Stefan Chejik,
nunca sei falar o nome dele, que foi Harleen, que eu gostei muito. E aqui eu tava animada pra ver algo totalmente original, sabe, com personagens criadas por ele, porque no Junho Romântico eu resolvi que eu ia aproveitar, né, já que também é o mês do orgulho, e iria ler quadrinhos LGBTQIAPN+. E, gente, este foi uma grata surpresa, porque aqui a gente vai conhecer a história de duas personagens, né, de duas protagonistas. A gente vai ter a Lisa, que é uma escritora, e muito do que ela escreve tem a ver ali com BDSM. E de repente, online, ela acaba conhecendo a Ellie, que é uma moça também bem-sucedida, que tem muito interesse neste assunto. Uma tem um interesse em ter uma experiência em que é submissa e a outra tem um interesse de ter uma experiência que é dominadora. E elas acabam se encontrando, tem tudo isso, mas a gente também vai ver as duas se apaixonando. Gente, eu achei emocionante. Eu não tava esperando isso, porque, primeiro, eu gostei que a gente tem uma história que vai falar do BDSM, da maneira como ele é, sem ser visto como um fetiche, mas sendo mostrado como um ato que requer confiança ali entre duas pessoas e também intimidade, como elas vão, de certa forma, se comportar e como elas vão se respeitar. É muito bacana isso, porque a gente não vê tanto isso quanto eu gostaria, principalmente em graphic novels, mas mais do que isso, a gente vê esse romance surgindo entre elas, sabe? Esse sentimento entre as duas. Eu tava com o pé atrás porque, né, é um homem hétero, cis, que tá escrevendo e ilustrando mulheres em atos sexuais, e eu falei, ai, cara, vai ter tanto close errado, mas não teve. Aliás, teve um pequeno close errado, que é por isso que eu dei 4,5 estrelas, porque tem um rapaz ali, sabe, um amigo da Ellie, que fala uma coisa que eu falei, ai, cringe, sabe? Eu falei, ai, não. Mas, no geral, gente, eu achei sensacional a forma como tudo é mostrado e explorado aqui. Eu fiquei, assim, apaixonada, eu entrei pensando, nossa, vai ser meu primeiro quadrinho erótico, e eu terminei falando, meu Deus, elas são tão fofas, eu preciso ler a continuação, porque eu estou apaixonada por elas. Então, assim, gente, eu recomendo pra quem gosta do assunto, pra quem quer entender mais do assunto, ou pra quem quer uma história sáfica maravilhosa, tá aí, Sunstone. E antes de eu falar sobre a melhor leitura do mês, quero pedir encarecidamente que você se inscreva aqui no canal, que você curta esse vídeo, que você comente, e já quero agradecer, então, você de antemão. E agora sim vou falar sobre a melhor leitura que eu realizei em junho. E, gente, foi aí um quadrinho que foi o Stars in Their Eyes, de Jessica Walton, com ilustrações da Aska. Ai, que fofo! Eu não tenho o que reclamar. Eu acabei dando pra ele 5 estrelas, porque aqui a gente tem a história de uma garota que ela é PCD. Ela teve câncer quando mais nova, e por conta disso ela não tem uma perna. E aí a gente entra aqui na narrativa já vendo como as pessoas a enxergam. Tem a pessoa que chega e fala assim, ai, coitada. Tem a pessoa que chega e fala assim, ai, nossa, porque você me inspira muito, sabe? E ela só quer existir. E a gente também vê que a questão dela finalmente se aceitar, porque ela teve aí um longo caminho para se aceitar como uma pessoa PCD, essa questão da autoaceitação veio de fato da representatividade, sabe? De ela ver ali uma pessoa que ela admira, sabe? Nas telas, nos quadrinhos e tudo mais, que também é PCD. E aí a gente vai ver ela com a sua mãe, que é maravilhosa, por mais mães como a mãe dela, que elas vão numa espécie de Comic Con pra, de fato, esta protagonista conhecer ali a sua heroína. E de repente, no meio de tudo isso, de muitas referências ali da cultura pop, que são muito divertidas, e mais do que tudo a gente vai ver a nossa protagonista, então, conhecendo e se apaixonando por uma pessoa não binária. E a gente também vai ver aqui o poder da representatividade. Eu achei incrível, eu gostei muito do traço, eu achei que é bem essa coisa quadrinho mesmo, cômica, mas eu gostei dos assuntos que são abordados aqui. Achei que tem ali muito humor, que é muito gostoso da gente ler, sabe? Principalmente você é uma pessoa que também gosta de livros, de quadrinhos, de séries, de filmes e tudo mais. Mas mais do que isso, a gente vai ter muita diversidade aqui e muita representatividade, sabe? Por mais histórias como essa. Conquistou meu coração, eu terminei sorrindo de orelha a orelha.
eu me apaixonei por Stars in Their Eyes. Eu acho que coloca aqui diversos debates, né, como pautas, e são bem trabalhados, sabe? Eu gostei demais de como as temáticas aparecem aqui e são abordadas. Se você lê inglês, se você gosta de quadrinhos, eu não posso deixar de te recomendar Stars in Their Eyes, que foi um 5 estrelas, maravilhoso, incrível. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais, que eu vou deixar aqui no box de descrição. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo, o canal, chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo qual foi a melhor leitura que você leu aí em junho. E, por favor, não deixe de se inscrever no canal Livre em Livros se você ainda não é inscrito. E não esqueça de ativar o sininho, ativar as notificações, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.